Armageddon Time, novo filme de James Gray, que está chegando agora ao circuito nacional, depois de ter aí trilhado já uma carreira nos festivais, principalmente depois que ele estreou em Cannes, nesse ano, e passou agora recentemente na Mostra de São Paulo, e desde já é um dos filmes mais polêmicos do ano, pelo menos a crítica tem se dividido muito em relação a ele, gente endeusando, gente detestando por vários aspectos que eu vou tentar discutir aqui neste vídeo. Se eu fosse comparar Armageddon Time com a temporada do ano passado, a temporada que culminou no Oscar do ano passado, eu diria que Armageddon Time é o Belfast desse ano. No sentido de que são ambos os filmes baseados em memórias de seus diretores, lá o Kenneth Branagh, aqui o James Gray, e feitos sob o olhar, a história nos é contada sob o olhar de crianças, de uma criança específica, e o seu mundo, digamos assim, o olhar da criança para o mundo que a cerca, no caso, um microcosmo. Lá era a Irlanda, né, uma vizinhança da Irlanda, aqui uma vizinhança no bairro do Queens, em Nova York. O que é a história de Armageddon Time? É uma família judia centrada neste garoto, que é o Paul Graff, esse sim, o alter ego do personagem, o alter ego do diretor, James Gray, e o Paul é um garoto que logo no início do filme ele se vê ali na escola e faz amizade com um outro garoto, que é o Johnny Davis, garoto negro, e os dois ali fazem uma amizade em função de um professor, né, o professor do tipo tirano, né, e os dois encontram ali algum paralelo fazendo caricatura do professor, enfim. Os dois fazem essa amizade em meio a um Estados Unidos, a um país, no início da década de 80, que já vivia sobre a ameaça, digamos assim, de um futuro governo republicano conservador que viria de Ronald Reagan. Vale dizer, a tal família judia do personagem, Paul Graff, é uma família liberal, judia vinda de... O patriarca da família vivido magistralmente pelo Anthony Hopkins, é um sobrevivente do Holocausto que emigrou para os Estados Unidos e assim construiu a sua família ali naquela Nova York das décadas que viriam a seguir. A gente pode ver Armageddon Time sob vários prismas. Um deles é a história principal, que é a história da amizade dos dois garotos. Então, num primeiro momento, a gente tem esses dois garotos ali na escola fazendo uma amizade, de certa forma, improvável, e levando essa amizade, e isso é levado não só pelos dois, mas por todo o ambiente que os cercam, até um lugar que esse sim é o lugar discutível do filme. Enquanto o Paul Graff é o menino privilegiado da família judia, uma família de classe média judia, mas sim privilegiada, uma família branca privilegiada, o Johnny é um garoto negro, pobre, que vive com a avó doente e acaba, pelo menos é o que é nos mostrado dessa forma no filme, acaba levando o Paul para o mau caminho, digamos assim. Então é ele, por exemplo, quem apresenta ao Paul um cigarro de maconha. Os dois são pegos fumando maconha no colégio. E vale dizer que os dois são super sonhadores, né? São garotos sonhadores. Um deles, o Johnny, quer ser um astronauta, quer emigrar para a Flórida, trabalhar na NASA e coisas do tipo. E o Paul, ele é um artista. Tem até uma sequência muito bacana de quando eles vão ao Museu Guggenheim e ele se apaixona pela arte de Kandinsky e começa a desenhar, ele desenha muito bem, e começa a desenhar obras de Kandinsky, mas o professor deles não gosta, acha que a arte não é aquilo, enfim. Essa relação dos dois meninos é que, para mim,
é o ponto que mais tem altos e baixos nesse filme. E eu acho que é o que dividiu a crítica. Se por um lado a gente é levado a entender, a compreender que é assim mesmo, então existe um lado branco de privilégio em detrimento do lado negro, e isso é levado às últimas consequências no filme. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que vocês assistam. Por outro lado, eu acho que o filme não apresenta uma resposta para isso. O filme não apresenta. O filme coloca o personagem negro do Johnny de uma forma muito caricata e muito, de certa forma, racista, sim. Então o negro é sempre, para o filme, claro, né? O negro é sempre o menino negro, né? É o menino que é quem vai apresentar maconha para o branco, é quem vai levá-lo a fazer uma outra coisa que eu não quero contar, né? E o branco vai escapar e o negro é que vai levar a culpa. Enfim, isso tudo é nos apresentado dessa forma, que eu até entendo que o diretor James Gray, se baseando nas memórias dele, tenha querido colocar da forma que, putz, era assim no início da década de 80. Hoje pode até ter mudado, mas era assim. Só que isso me incomodou. Me incomodou. Eu acredito até que tenha sido a intenção dele colocar tudo dessa forma. Mas de certa forma me incomodou. Me incomodou com a maneira com que isso foi colocado. Eu acho que talvez existiriam outras formas de você colocar isso. Você poderia ter explorado o personagem do Johnny, né, do menino negro, de outra forma. Você não entra muito naquele personagem. Você não tem. É um personagem que não é muito trabalhado, a não ser para causar problemas para o menino branco da família judia. Dito isso, eu acho que tem outros aspectos de Armageddon Time que são interessantes. Eu falei da relação familiar ali, do seio familiar da família judia, mas outro aspecto interessante é a relação do menino, do Paul, com o seu avô, que eu já disse, é vivido magistralmente pelo Anthony Hopkins. É uma relação muito terna, de pai para filho, né? É uma relação muito mais terna do que a relação que o menino tem com o próprio pai, vivido também magistralmente pelo Jeremy Strong, que você conhece da série Succession. Então, e o Anthony Hopkins, mais uma vez, nos dá uma interpretação daquelas que é aquele avô que todos nós queríamos ter. Então ele é amigo do menino, ele conta coisas, ele protege o menino, de certa forma, até negativamente em um determinado momento do filme, mas eu entendo a intenção. Eu entendi a intenção do personagem do Anthony Hopkins ao proteger o menino e levá-lo para um outro caminho, em função até das rusgas com o Johnny, mas você pode até interpretar isso de uma outra forma, de uma forma negativa. Mas você vê que é um avô que protege o menino, que quer o bem do menino, e que tem ali muito mais do que uma relação de avô para neto. É uma relação emocionante mesmo. Tem uma cena linda dos dois numa praça, enquanto eles vão soltar um foguete, que era o sonho do menino, soltar um foguete enfim, um brinquedo, né, que o foguete voaria para a lua, né? Tem uma cena linda dos dois ali e outras coisas, outras situações que acontecem com o avô envolvendo o neto, que eu também quero que vocês vejam. Não quero aqui estragar o filme todo. E outro subtexto que eu achei interessante no filme é o ambiente político. Não que seja um filme político, mas eles usam o ambiente político do filme para fazer esse pano de fundo e situar essa família judia. Então eu já disse, no início da década de 80, antes de Ronald Reagan ser eleito, então você tem ali sequências deles assistindo a TV e vendo o discurso do Reagan. Inclusive o título do filme é tirado de uma música regravada pelo The Clash, mas também tirado do medo que um governo republicano, do medo que os conservadores colocavam
na cabeça da população naquele momento, inclusive para serem eleitos, de que viria uma guerra nuclear, estávamos vivendo, é a geração do Armagedon, então por isso do título Armageddon Time, muito parecido com o que a gente viu recentemente e com o que a gente continua vendo aqui no Brasil. Então esse paralelo eu fiz na minha cabeça. E tem também uma outra sequência que eu chamaria de uma sequência de doutrinação, que é quando a família Trump, sim, eles mesmos, os Trump, vão até a escola do garoto, do menino, do Paul, e fazem um discurso ali ultra conservador, voltado para o conservadorismo. Inclusive, a personagem, a Dorothy Trump, que na vida real é irmã do Donald Trump, é interpretada, é uma ponta da Jessica Chastain no filme. E ela é quem faz esse discurso, um discurso que eu acho deplorável, mas que nessa época ali, e aí a gente entende por que os Estados Unidos entraram numa era de conservadorismo ali da década de 80, é um discurso que fez um certo sentido para o país naquele momento. O medo nuclear, o medo do Armagedon e coisas do tipo. Mas eu acho um discurso deplorável. Mas esse pano de fundo político não torna, como eu disse, o Armageddon Time ou Armageddon Time um filme político. É apenas esse pano de fundo para a gente situar a família Graff ali. Eu já falei do Jeremy Strong, já falei do Anthony Hopkins, mas eu não posso deixar de falar da Anne Hathaway, que vive a mãe do Paul, e talvez seja o melhor papel da Anne Hathaway no cinema. Ela está muito bem nesse filme mesmo, ali trilhando um caminho de mãe que quer ser super protetora, mas não consegue, ao mesmo tempo em que ela se envolve com associações de pais e alunos e quer ter uma vida política dentro da escola, quer subir, quer ser a presidente da associação da escola, mas ao mesmo tempo o que o menino apronta na escola não deixa que ela assuma esse papel, e ela, ao mesmo tempo que ela é a mãe dele, mas ela tem raiva dele em determinados momentos. Enfim, é uma personagem que tem sentimentos dúbios, assim como todo o filme. Armageddon Time é um filme de altos e baixos o tempo todo. Então ele não vai num crescendo, né? Ele não é coeso, ele tem momentos altos e momentos baixos que eu já citei aqui. Mas eu acho que é um filme que tem tudo para agradar e até ganhar uma indicação ao Oscar de melhor filme, como ele já está sendo ventilado, já estão ventilando aí que ele pode ganhar essa indicação. Vamos ver quais são os outros indicados, mas eu não coloco esse filme entre os meus prediletos desde já para o Oscar, não. Se for o grande vencedor, eu te confesso que eu vou ficar com uma certa decepção. Para mim, resumindo, é um filme que tem no elenco sua melhor força, principalmente os meninos, né? Apesar de Anthony Hopkins, do elenco que eu já falei, os dois meninos são muito bons. E tem essa fragmentação de temas, o seu ponto alto e o seu ponto baixo ao mesmo tempo. Fragmentar às vezes não é muito bom, e eu acho que isso que torna Armageddon Time é um filme que poderia ter sido muito melhor do que ele realmente é, mas, de novo, a ressalva, eu entendo que é a vida do James Gray e ele quis contar da maneira que ele viveu. Então, não sei se a gente pode exigir algo mais além disso, ok? Assista Armageddon Time e me conte o que você achou. Conte aqui nos comentários se você concorda comigo, se você não concorda. Acho que é um filme que vale uma discussão um pouco mais prolongada, ok? Então é isso, eu fico por aqui e eu volto depois com mais dicas e críticas de filmes, de séries, de música, de entretenimento em geral e sobre a vida em geral. Até a próxima.